Um, dois, três. Sejam... Sério, que caos! Sejam bem-vindos ao podcast Sério Que Caos. Eu sou a Gabi Cruz. Eu sou a Nath Aquino. E esse é o nosso podcast. Mas, gente, o que vocês estão falando? Quem são vocês? O que é isso? Porque é um podcast, vamos contar pra eles? Os nossos ouvintes estão ansiosos? Estão muito ansiosos. Cara, vamos começar assim. Nós sempre tivemos um sonho, uma vontade de ter um podcast. Então, assim, né? Duas amigas e um sonho. Sim. E já faz muitos anos que a gente fala disso. Mas decidimos tirar do papel. Paramos de falar e decidimos agir. Vamos se apresentar? Vamos se apresentar. Real. É Tá. porque eu sou psicóloga e a Gabi é arquiteta. E faz um... Mas a gente tá inquieta, tipo, não vou ser só isso. Preciso de mais coisas pra fazer. Então, já era um sonho antigo e a gente falou assim... Bora fazer esse sonho acontecer. acontecer agora. Porque faz uns 5 anos atrás... Faz. Eu acho que faz uns 5 anos atrás, gente. Foi antes da pandemia. A gente surgiu com essa ideia. A gente até criou um primeiro episódio. Sim. A gente fez um roteiro. A gente estruturou tudo certinho. Só que esse... Passou muito tempo. Mas eu acho também, a gente não tinha noção, tá, fez, e aí? E agora? Entendeu? Tipo assim, a gente não tinha noção de pra onde ir. Do que a gente ia fazer. Mas aí agora a gente, faz um tempo até que a gente tá estudando um pouco sobre, foi pesquisar um pouco como fazer mesmo, como o que trazer, conseguiu estruturar um pouco melhor o que a gente teria de pauta, de quadros, etc. E a gente agora conseguiu tirar isso do papel. Então, se você está ouvindo esse episódio, é porque isso saiu. Depois de 5 meses e 5 anos. 5 anos e 5 meses. Mas é isso. Então, a gente, né... Não é algo inovador, tá, gente? Vai ser um podcast como qualquer outro. A gente vai trazer aqui histórias, fazer uma gracinha e tal. Nossa ideia é trazer histórias... coisas do dia a dia. Vocês podem trazer coisas pra nós, dividir com nós. Podem mandar no nossos... Agora a gente vai ter um A gente e-mail. vai ter algumas reflexões. Lógico, tipo assim, não é também só palhaçada, tá bom? Tem um pouco de seriedade aqui Sim. envolvido. Mas a nossa ideia é trazer ali, sério que caos. Porque a gente vai trazer um tema que tenha uma relevância na semana, um problema, alguma coisa. Mas com um olhar, né... Trazendo um pouco de humor. De leveza também, né? Não só, meu Deus, que problemão. Mais que isso, Não, a gente vai trazer ali, dar uma risada. Às vezes ver, né, um pouco de humor ali numa situação complicada. E é isso aí. Aí vocês vão ouvir, se identificar às vezes, né? Acho que também falando um pouco sobre nós. A Natália é uma pessoa um pouco mais séria, assim, Sim. né? E eu não. Então, eu acho que é isso que tem a ver com Por isso que eu fico com a reflexão. Isso, ela vai pegar as pautas sérias e eu vou trazer uns memes. Gente, eu sou psicóloga, mas não internet. esperem muito de mim aqui. Esquece que eu sou psicóloga aqui. Aqui eu sou só podcaster. Sem sessões de terapia. Sem aqui com a sessões de Natália. terapia. Mas Sem me cancelar. Não considerem Sem me cancelar, pelo amor de faço Deus. o que eu faço, o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Essa é a Natália aqui pra vocês. Então. Mas é isso, acho que tipo, a gente tava nessa inquietude, né, de sermos a nossa profissão ali só e tal. Então a gente falou assim, vamos fazer mais e ser mais. E começamos aqui então a trazer e tirar essa ideia do papel. E começou ali no... Vamos contar nossa história? A gente tinha um grupo do Whats. A gente tinha um grupo do Whats que se chamava... Na verdade, era um grupo... Era um grupo com 2 pessoas. Começa por aí, né? E ele se chamava Devaneios de Gabriela. Não era pra ser esse nome inicialmente. Era mas Gabi, como eu Nath... falava demais... Era Nath e Gabi o primeiro nome, eu acho. E aí eu ficava falando sozinha. Porque a Natália era muito ocupada. Não, eu parei pra ver esse grupo essa semana. E Sério? realmente... Eu falava sozinha. Muito. Tipo, gente, eu fiquei que eu com excluí, dó. né? Eu fiquei com... ela excluiu. Calma, a gente chega... Eu fiquei com dó dela, porque Tadinha, eu fui né? rolando, porque eu fui procurar se tinha alguma coisa do nosso podcast, antigo. Do primeiro episódio. Tá, sim. Mas não tinha nada. Daí eu fiquei rodando e, Gabriela, você não tem noção. Áudios e áudios seguidos de você Nunca falando escutados. sozinha.
Então, gente, é isso. Eu falava por áudio sozinha ali. Daí virou o Devaneio de Gabriela, porque a Natália, como eu disse, ela é uma pessoa séria, uma pessoa centrada. Então, acho que uns 5 anos atrás, ela tava ali, eu falava as coisas e ela não me respondia, porque tava sempre ali, estudando, né? Criando seu futuro, né, amiga? E eu acho que veio daí que surgiu a nossa ideia, porque a gente viu que a gente falava demais. E outra coisa que eu vi, a gente mandava muito podcast uma pra outra. Tem muito podcast compartilhado lá na parte de links. Sonho já era e por causa disso que surgiu a vontade também, gente. Porque a gente escutava muito podcast. E foi bem na época do boom do podcast. Então a gente começou a consumir muito. Né? E aí a gente falou assim, uau, por que a gente não faz disso alguma coisa? E nunca fizeram. Agora estão fazendo. Mas enfim. Aí foi isso, então tinha o grupo Devaneio de Gabriela, a gente tinha esse sonho há muito tempo, mas com o passar do tempo e tal, acabou ficando... e depois a gente grava, depois a gente faz. Tanto que, pra ser sincera, né, até pra sair esse primeiro episódio foi exigiu persistência, entendeu? Muita persistência. Então imagina isso 5 anos atrás, que a gente não tava tão persistente assim. Sim, que sonho. A gente nem sabia como começava. Então assim, agora que a gente se organizou um pouco melhor... Vai dar certo, vamos conseguir tirar do papel. Mas, mas como que a gente chegou aqui hoje, né? Vamos contar essa história? De amigas. Como a gente foi? Conheceu, a gente estudava juntas desde o ensino fundamental no mesmo colégio, só que nunca na mesma sala. Daí a gente estudou junto no ensino fundamental, no ensino médio, sempre no mesmo colégio, mas nunca na mesma sala. A gente tinha muitos amigos em comum, só que a gente não era amigas assim diretamente. A gente só ficava, oi, amiga. Era amiga no Face. É verdade. Umas coisas assim, né? E aí, a gente fomos pra faculdade, e na faculdade a gente teve um mesmo grupo de amigas. E aí começou a sair mais, ter mais relação, né? Aí que a gente virou amiga real. Porque daí a gente juntou no mesmo grupo. Era um grupo de 7, 8 meninas, que a gente fazia tudo, toda semana. Se encontrava muito pra dar rolê, assim, de segunda a domingo, gente. Jovens. Muito jovens, na época da faculdade. E aí, nós viramos amigas mais nessa época. Aí a gente brigou. Não, mas daí teve o grupo, teve toda essa história que a gente acabou de contar. Mas nesses vai e vens da vida, a gente acabou brigando. E em 2022. Sabe o que eu lembrei? Era 22? Outra coisa que eu lembrei da nossa briga, a gente tinha um Spotify junta. E aí... A gente era da família. E aí a gente brigou e eu não saí. E ela me tirou, gente? Gente, tá doida? Que eu vou ficar lá pagando o Spotify da menina? Mas eu acho que depois eu conto. Não sei. Ela me tirou, tá bom? Tá. E eu vi também isso no nosso grupo. Porque você tinha me mandado pra eu entrar o link. Daí eu falei assim, olha só como viu o grupo, né? Tem que ser igual eu, amiga. Apagar o grupo. Mas enfim, então agora... A gente chegou a brigar, tal, retomamos a nossa amizade, né? Uhul! E nessas conversas da vida, de vinda e volta, a gente falou, vamos voltar para aquilo, para aquele desejo que a gente tinha do podcast. E foi isso, como a gente tava assim, inquietas. Ai, meu Deus, eu preciso arrumar mais uma coisa pra eu fazer, porque eu já tenho o dia 24 horas ocupado, mas eu preciso de mais uma coisa pra fazer. Isso, né? Tipo, na verdade, se a gente tinha 20 minutos desocupado no dia, a gente precisa se ocupar. Foi isso que aconteceu. E aí a gente tava... Vamos se enfiar em mais uma coisa pra fazer. É porque agora, né, a gente não basta... A gente pode gostar muito de uma coisa, só que a gente precisa fazer dessa coisa ela ter uma função. E aí, o que a gente fez? Arrumou uma coisa pra fazer. Mais um podcast. Mais uma coisa pra se... como que fala? Comprometer, né? Tipo assim, eu tenho mais um compromisso no meu dia a dia. Uhul! Por quê? Tem toda uma pressão, eu acho, né? Tipo, saia dessa zona de conforto. E realmente, assim, a gente tava há um tempo com essa inquietação de tipo... eu vou lá, vou trabalhar, tenho que ir na academia, tô fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu... quero fazer mais, entendeu? E aí a gente tinha esse sonho e voltou. Nossa, e eu lembrei de uma coisa. Porque esse sonho voltou. Porque as pessoas pediam muito também. As pessoas estavam falando... As pessoas lembravam. Que a gente falava e... As pessoas lembravam e elas ficavam assim... E aí, o que vocês vão fazer? Por onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Mas eu acho que isso realmente saiu do papel hoje, gente. Por quê?
hoje, quando a gente olha pra nossa realidade, a gente tá em contato com muitos estímulos e muitos padrões para ser seguidos. Igual eu comentei ali Igual eu comentei ali atrás. Foi uma coisa que eu acabei de pensar, que eu já fiz isso com a corrida, porque eu corro, gente. E já tem duas ações da Natália aí nisso tudo. é verdade. Eu corro. Que comprometem o tempo. E um tempo atrás, eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer com essa corrida? É um hobby, só que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com esse hobby. Porque hoje, não basta a gente querer ter só um hobby, a gente quer fazer uma coisa maior com esse hobby. Sim. E eu falei assim pra minha psicóloga, eu lembro que eu falei pra ela, e se eu montasse um grupo de corrida? Gente, querendo... E se eu... Daí ela falou assim, Nath, isso é só um hobby. Você não precisa disso. Isso há um tempo atrás ainda. Isso há um tempo sem atrás. Sem ter ainda os booms. Sem ter os boom de hoje. Porque daí acho que a gente pode entrar. Tipo, que daí começou a acontecer um pouco assim... A corrida virou muito hypada, por exemplo. Não, caiu na rede é peixe. Não adianta. E aí eu acho igual você... Hoje já não é aquele treino tipo... vou ali, vou correr. Hoje você já tem um acompanhamento pra pace, essas coisas, né? Sim. Tipo... E eu acho que isso... Foi surgindo uma pressão de ser melhor, mas também porque começou a hypar a corrida e as pessoas começaram a performar sobre isso na internet. Porque agora tá todo mundo performando. Todo mundo performando. E então, a gente só você entra abrir na internet. A gente entra no TikTok, no Instagram e tá todo mundo ali. Acorda 4 da manhã e vai correr 200 quilômetros. E... É verdade, amiga. Não, eu ia contar do vídeo daquele cara. Que ele acorda... É um cara, gente. Eu não sei de onde ele é. Mas ele é gringo. Ele acorda 4h50 da manhã. Sim. E ele... 4h50 não, ele acorda 4 horas. Ele coloca o rosto numa banheira de gelo. Gente. Daí ele vai lá, ele medita. Daí ele toma o café. E isso tudo cronometrado. Tipo assim, sabe tempo cronometrado mesmo? Das 4 a tal, aparece o relógio na tela. Das 4h20 ele vai colocar o gelo. Das 4h20 a tal hora, ele vai fazer outra coisa. Ele até derruba uma xícara de café. Daí ele vai lá, limpa. Mas não dá tempo de derrubar a xícara, gente. Mas dá, e é cronometrado. Ai, meu Deus, preocupada com o tempo dele. E é isso que acontece hoje. A gente tem que cronometrar tudo. Enfim, aí ele faz tudo isso. E sabe que horas ele vai trabalhar? Ele treina, ele escova os dentes, ele faz tudo. Tá. E 9 horas ele tá indo trabalhar. Tá bom pra você? E que horas que ele vai dormir? Que horas que ele chega em casa? Certeza, das 2 às 5 é o sono da tarde. Não, mas é igual, tipo... Isso que você falou, eu não sei se eu já vi esse daí. Mas, tipo, a Manu City mesmo, que é um super fenômeno ali do negócio. Que aí ela posta lá, que acorda super cedo. E claro, eu já tenho um pouco de noção de que eu não posso me comparar com a Manu City. Mas existe toda a problemática de pessoas que se comparam 100%... Que, meu Deus, mas eu não acordo esse horário e eu não corro o que ela corre. E a gente, tipo, fica se comparando com pessoas da internet igual ele. Tipo, você vê esse cara que acorda, você fica assim, nossa, mas ele dá conta, ele faz a meditação, ele corre, ele toma o café, ele vai... 8 horas ele já tá no... Sei lá que horas que ele vai pro trabalho. Mas ele dá conta, E as roupas tudo chique. Não, eu fiquei abismada. Que horas que ele lá... Certeza que tem uma equipe por trás, entendeu? Limpando o café, fazendo mas tudo. Porque... Mas né? A internet tá aí pra enganar todo mundo. Mas... Enfim, no dia a dia, eu acho que isso colabora muito, ver essas coisas na internet colabora muito pra nós sentirmos essas pressões de... eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Porque se é Manu City, se esse cara, se todo mundo dá conta de fazer 500 coisas, de performar desse jeito, por que eu não daria? Eu acho que a gente começa a entrar nessas coisas na nossa cabeça e a gente começa a se cobrar, entendeu? E aí que tá o problema do negócio. Sim, porque daí eu acho que tem tanta coisa pra entrar dentro desse assunto, porque assim, é porque você deseja... É por causa da nossa sociedade romantizando o cansaço. É o FOMO, porque é o medo de você não... Tipo de assim, tá vendo perdendo. todo mundo ali fazendo um negócio e eu não. Sim, porque... Tá todo mundo correndo e eu não vou correr. Meio que acontece um efeito manada. Porque, tipo assim, eu vou ficar pra trás? Você vai ficar pra trás? Eu não vou ficar pra trás. Eu mesmo não quero ficar pra trás.
Tem que correr. Correr, não acha que não. Eu não quero ficar pra trás, mas gente. assim, tipo, tô entendendo. Quem corre, assim, já fica nessa Mas pressão nem sobre de correr, de fazer coisas tudo. também. Tipo assim, ai, você abre lá, tá todo mundo fazendo inglês. Você fala assim, meu Deus, eu vou ser a única burra que não vou aprender eu tô uma nessa. língua nova? Sim. Daí, outra coisa, daí comparação. Só que você não sabe se realmente é porque você quer ou se você tá se comparando com o outro. Entendi. Ou com as Às redes vezes, sociais. Sim. Mas às vezes a gente começa a ter as vontades de fazer coisas porque a gente se comparou. Quem vê close não vê corre. E a gente se comparou. Mas é o que você falou, é verdade. Tipo, às vezes eu me comparo nesse sentido também. É que ela me lembrou agora. Ah, realmente, meu Deus, a menina, todo mundo ali fala inglês. Eu, Sim. tipo, adoro viajar, adoro as coisas. Sempre, tipo, tenho oportunidade de conversar com pessoas de outros idiomas. E aí a pata aqui não consegue. Não fala assim, amiga. Ai, Vai dar certo. Sim, gente, tô estudando. Mas então, mais uma coisa, aquele tempinho que eu tenho. Mas assim, é isso, a gente tirar as nossas metas do papel, estudando meu inglês, fazendo aqui nosso podcast, comparando. Ainda assim, a gente se compara, mas a gente vai fazendo o que dá pra ser feito no nosso tempo disponível, né? Tá, trabalho. É o que há. Sim. Dá trabalho, mas a gente ama. Mas assim, também, uma coisa que a vida, assim, a internet e tudo, essas coisas de você precisa ser mais, eu acho que existe algumas coisas que as pessoas falam e que nos faz ter inquietações também, sabe? Igual. Deixar uma coisa que eu pulguinha ouvi. atrás da orelha. Uma coisa que eu ouvi muito, assim, até na época da faculdade, tá? Absurdo. Que era tipo assim, o que você faz da meia-noite às 6? Tipo, como se quando eu reclamava, assim, tipo, nossa, mais um 3 trabalho. horas. Não, mas não só, mas tipo assim, é porque na época da faculdade eu fiz arquitetura, né, gente? Então, assim, muito. Eu não tinha prova, era só trabalho. E trabalho dá trabalho. Dá muito. Mas é porque maquete. você não faz em um dia. Igual uma prova você consegue estudar em um dia, mas um trabalho você não conseguia. E imagina um trabalho de arquitetura que é tipo assim, faça uma casa. Tipo, demora. Não tem Enfim, como. não vou entrar muito nisso, mas assim, realmente, às vezes a gente reclamava, mas que horas que eu vou fazer isso? Porque tinha muito carga de trabalho. E aí os professores falavam, tipo assim, mas o que você faz da meia-noite às 6? Ou seja, descansar não é uma opção. Ou seja, dormir não está na cogitação, entendeu? Tipo assim, amore, dá seus pulos, entendeu? E acho que foram... Não, eu sei que isso não acontece só no meu ambiente, tá? Sim. Tipo, eu sei que isso é comum em muitos ambientes, principalmente em trabalho hoje em dia. Tipo, uma super pressão, tipo, faça hora extra. Tipo assim... Porque tem, né? Hoje em dia tem umas coisas assim, tipo... mas você não tem que ficar fazendo extra, esperando receber alguma coisa em troca. Não. Você tem que... Existem essas pessoas que falam certeza, isso, entendeu? sim. Tipo, Mudou muito, mas ainda tem. Aquele negócio de, tipo, não olhe pra isso. Mas até, tipo, tem empresa assim que as pessoas... a pessoa não ganha nada pra estar ali, mas ela, tipo, tá tentando puxar um saco, por exemplo, de um patrão. E aí ela fica a mais do horário só pra puxar saco. Olha aqui o que eu tô Exato. fazendo. E por quê? Porque isso é bem visto. Por quê? Porque produzir é bem visto. Tipo... De um modo geral, você está fazendo mais. Olha como ela se esforça. Nossa, meu Deus, ela faz tudo isso. Ela fica além do horário. Mas eu e a Gabi, eu acho que a gente tem mesmo a mesma forma de se movimentar, assim. Porque eu sou uma pessoa muito do movimento. Do tá fazendo coisas. Faz e acontecer. você também. Só que às vezes... Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É. Porque agora eu não é que a gente sei... faz tanta coisa acontecer... Mas eu não sei se isso é porque é sobre a gente ser inserido nisso ou se eu sou assim mesmo. Porque se a gente pensar, isso acontece desde criança. Sim. Desde criança você tem que... O tempo inteiro tá fazendo alguma coisa. Sim, a gente é colocado pra fazer coisas desde criança o tempo todo. Daí a gente já vai crescendo nesse movimento. E eu mesmo, eu adoro, gente, ficar me colocando... Eu adoro ficar me colocando em desafios. Tipo assim, Fala. deixa eu fazer Não, para. Não, tipo, vou usar a corrida, que já tá mais, né? Que ele já sabe eles que eu já corro. entenderam. Toda vez que eu tô meio desmotivada na corrida, eu me enfio num novo desafio pra me motivar mais. Só que junto desse desafio, vem uma demanda muito alta. Tipo, ano passado, eu falei assim, vou fazer 21 quilômetros. E eu já corro faz 4 anos. Né? Meia maratona. Tá.
Eu precisava? Não precisava. Tinha necessidade? Nenhuma. Tipo assim, nenhuma, gente. Sério. Não, mas é uma coisa que... É porque eu acho que é legal, beleza? Porque daí, tipo assim, tá, vou me desafiar a fazer uma coisa diferente, que eu vou ter que me comprometer pra fazer aquilo acontecer. Mas eu faço isso com tudo. Exato, mas até pensei agora, o podcast também é isso, porque a gente tá tendo que se comprometer. Igual agora, gente, querendo ou não, né? Vou trazer aqui, abrir uma coisa que... Sobre os bastidores, né? A gente tem que reservar um tempo aqui pra pensar no que a gente vai falar. Nossa. Pesquisar um tempo, bem pouco, só que não. Pra pensar o que a gente vai falar. Dá a gente trabalho, tem que conversar bastante. Tipo, ó, olha isso. Olha o que eu li sobre. Algumas coisas. O que tá na rede atual. O que tá na rede. E tem que se... Atualidade. Tem que se atualizar o tempo inteiro. Mas enfim. E aí a gente trouxe esse tema hoje um pouco pra explicar quem somos, o que a gente tá fazendo, mas eu acho que foi entrando no por que a gente tá fazendo e que isso tem a ver com a vontade de fazer mais o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso, a minha cabeça sempre tá 1000 por hora, e a sua também, né, pelo que você tá falando, pelo que percebemos, mas a gente tá sempre buscando coisa, mas eu ia falar, né, porque eu acho que, no fundo, nós, o ser humano, é de nós se enfiar em coisa o tempo inteiro, sabe? Tipo, igual você falou, quando é criança, você meio que é enfiado, porque você tem que, o quê? Ir na natação... Ir no balé. Handebol. Eu fazia handebol. Eu já fiz até rugby. Sabe rugby? Aquele esporte que as pessoas ficam se batendo na areia? Sim. Eu já fiz rugby. Diferente, né? Pois é. Mas então assim, quando você é criança, você põe ali no esporte, põe na escolinha, sei lá, e a pessoa vai, né, cheia de atividades. Depois... A gente na adolescência, o desafio é ir pra escola, mas aí, você ia falar... O desafio é não ter coisas. Mas aí você fica à toa, e aí você arruma coisa pra fazer, você arruma coisa pra se enfiar. As redes sociais. É que na nossa época, que começou internet... Não tinha tanta coisa assim. Então, é que hoje em dia deve ser pior o negócio das redes sociais, mas tipo assim, da nossa época de adolescente... A gente era meio desocupado e aí arrumava briga por tédio na internet. Tipo assim, porque era a época que tinha... Meu Deus, verdade, era puro tédio. Spring, você lembra? Farm Spring, Ask FM. Muito. E aí a galera se xingava. A galera se xingava no anônimo. Gente, que bizarro. Mas aí arrumava confusão, porque daí no fim a pessoa descobria que foi você que xingou. Sim. E aí dava sempre... Dava pra saber. Mas aí, é que, lógico, eu imagino que hoje em dia isso seja 10 vezes pior. Mas aí, adolescente é cheio de problemas, assim, tempo inteiro, cabeça a milhão pra resolver. Então, assim, tô dizendo que como a gente passa a vida inteira atrás de coisa. Daí quando é adulto... Aí quando é adulto começa... Não é nem que eu vou atrás, as coisas começam a vir atrás de mim. Mas eu acho que a gente, tipo... Que eu tava refletindo sobre isso... Que acho que existe um pouco assim... As coisas que eu vou atrás porque eu quero... Porque eu desejo. Porque tipo, por prazer de fazer, que seria os hobbies, igual você pra corrida, por exemplo, né? Sim. Mas aí existe também o que eu sou obrigada, digamos. Ai. Que, tipo, trabalhar. Trabalhar. Tipo assim, trabalhar acho que nem é o problema. O problema é que, tipo, trabalhar muitas horas por muitos dias. Sim. Enfim. Mas a gente é obrigado, né? E é isso aí, aceita que dá menos. Mas eu ia falar também que o exercício é porque, igual, a corrida é o seu hobby. É legal, você gosta, por exemplo. Mas pra muita gente é obrigação o exercício, entendeu? E tem que fazer. Não a corrida hoje, em si, né? Mas o exercício em si. Hoje, mas é que eu tava falando. Não é que é hoje, é que, tipo assim, nós somos seres feitos pra se mexer. Sim. E aí, graças ao obrigado, que é o trabalho, que a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa parado, a gente tem que sair do trabalho e tem que se exercitar. Por quê? Porque a gente é feito pra se mexer. Enfim, aquela reflexão séria agora. Os insights, pode ir anotando, tá, galera? Gente, os insights. Pega o caderninho. E eu ia trazer que daí um terceiro tipo é as coisas que o mundo faz você... Tipo assim, você não queria estar enfiada naquilo. Mas não é que você foi obrigado. O mundo te colocou. Burocracias. Principalmente na vida adulta. Tipo assim, do nada... Gente, sempre... Uma doença, do nada... Um pneu furado. Uma coisa... trânsito. O carro... Eu... Semana passada, gente... Ai, que ódio.
Que Ai, a gente. peça do carro caiu. Caiu a peça do carro da Gabriela Eu e tava a gente indo, a teve gente que tava indo se numa virar. reunião, entendeu? Do podcast. E aí eu chegando na reunião assim, amiga, caiu uma peça do meu carro aqui que eu não sei o que é. Eu assim, morrendo de medo de ser o tanque do combustível. Ela mandando, sério, que caos. Eu mandei, assim, amiga do céu. Porque eu falei assim, se for... Eu comecei a pedir ajuda, eu falei assim, alguém me ajuda a descobrir que peça é essa? Não, e o problema é que a gente... Gente, a gente não fazia a mínima ideia do que era a peça. Mas ela tava vazando um líquido. Aí, gente, eu achei que era o escapamento do carro. Enfim, É uma eu queria coisa saber- simples. Eu queria saber o que tava vazando, né? Mas enfim, aí eu fiquei com medo. Falei assim, gente, será que isso é gasolina, esse líquido? Eu falei, só falta pegar fogo. Porque a gente tava no estacionamento de um mercado, tá? Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, só falta. Mas enfim, problemas que foram enfiados na minha vida, que eu resolvi hoje, tipo assim, uma semana depois. Mas tudo bem, resolvi, amiga. Gostou? E não tem como fugir. É. Mas é isso. Tipo assim, essa é a minha reflexão de que tem esses 3 tipos de problemas, de coisas pra fazer na vida adulta, entendeu? Sim. Que Coisas são, que a gente é coisas inserido. coisas arrumar pra cabeça, digamos assim. Que a gente escolhe, né? Igual hobbies. Tem coisa que a gente Que eu tava pensando, eu tava lembrando que eu queria Ah. fazer crochê. Eu queria aprender a fazer crochê esse ano. Tá aí na metas, ainda dá tempo. E eu Mas vem aí, será? tô com um novo também agora que eu não sei. O que eu vou fazer? Porque, Que horas? gente, é esse o problema. É só 24 horas. Não dá tempo. Vamos diminuir a carga, a jornada de trabalho? É o Alguém único faz alguma jeito. coisa por nós? Alguém monta aí uma revolução? Ai, sofro. Mas eu acho que é isso, gente. Essa é a nossa reflexão, né? Porque se for ficar falando, a gente dá pra Nossa, problematizar dá pra por umas 3 horas aqui. E a gente não a vai vida. problematizar A gente não vai atrapalhar tanto. vocês aí, né? É só pra Vamos deixar encerrar o episódio. Uma pulga atrás da orelha. Só pra... plantar um. Agora vocês negocinho. vejam o que vocês façam com isso. Mas o que a gente tira disso tudo, a gente vai ficar reclamando. E- Mas no ai. fundo é isso aí. A vida gente inteira a gente vai reclama, estar mas- enfiado em coisa pra fazer. A gente vai estar em projetos o tempo inteiro. Não tem muito pra onde fugir. A gente ama. Eu mesmo amo. E você? É bom se ocupar, né? É bom estar o tempo inteiro ali com coisa Nossa, pra fazer. Eu adoro. É, maravilhoso. Mas- Incrível. Ai, eu adoro, Não, é gente. que eu, tipo assim, se for ver, eu nasci pra tomar o meu café às 16 horas da tarde, entendeu? Amiga, eu nasci sim, mas aí pra você vai ficar tomar seu café e organizando depois- viagem o dia inteiro. Então- Só que aí, não, tô brincando. Mas Tipo aí, assim, não, eu também. Mas aí, o que aconteceu? Se a gente fizesse isso, a gente ia ter mais hobbies. A gente ia querer mais se enfiar em algumas coisas. Sabe o Pilates às 10 da manhã? Realmente. Ai, que delícia. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia enfiar em outras coisas. Mas Coisas talvez, mais legais. É que daí eu ia entrar em mais coisas do que eu quero, do meu prazer, né? Liberado. Então, tipo assim, meu cafezinho, organizar viagenzinhas. Ai, e é isso gente. aí. Ai, que sonho. No mundinho dela. No mundinho. Mas é isso, gente. E você, ouvinte? Você sente essas pressões também? Como que é? Conta pra gente. Conta pra gente, divide Na com a verdade, gente sabe o que eu suas pensei? sarnas. Eu pensei vocês contarem uma sarna que o mundo colocou. Igual essa aqui, tipo assim, o meu escapamento Que você não tem escolha Você mesmo. não tem escolha, mas que seja uma situação que no fim, né, vamos rir pra nós. Vamos rir, né? Fazer o quê? Vamos resolver do jeito que dá. Que a gente já tenha superado, assim, né? E a gente dá uma risadinha disso. Mas contem pra gente. Porque agora Traz pra gente. a gente vai ter um e-mail. Né? Uhul! Temos, né, no caso. Então agora a Sério gente já que pode caos. falar. Sério que causa@gmail.com. Mas aí, se vocês quiserem mandar algum feedback lá, por enquanto, contar A essas gente tem histórias. Instagram A também. gente tem o nosso Instagram. Pode que mandar é o no Instagram qualquer arroba coisa. sério que causa. Ai, que novo. E é isso, gente. Amiga, então tá bom, né? Então tá bom. Esse foi o nosso primeiro episódio. Nós queremos trazer uma vez por semana, mais ou menos. A gente Os vai... temas vai ser só... É. A gente vai pegar temas que são atuais, assim. Pautas atuais. Não tanto pautas, mas Sim, o que tá do surgindo, dia a dia, assim. do dia a dia. Se vocês quiserem mandar no nosso e-mail, no nosso- pode mandar comentar lá sugestão, no Instagram, por favor, ó, gente. Fala sobre tal coisa. A gente vai estar sempre aberto a receber os feedbacks de vocês. Temos quadros. Temos quadros, vai precisar de participação dos nossos ouvintes. E é isso, aceitamos críticas, mas não ficamos caladas. Não ficamos caladas, tô brincando. Se você se identificou, volta. É. Se não se identificou, volta de novo. Escuta Volta, mais uma ouve. vez. Você tem que gostar, né? Tô brincando. Vai dar certo. Mas é isso, nos próximos a gente vai melhorando, tá bom? Juro. Ou não, Miguel. E siga a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso episódio.
Sim. Pros amigos legais. E nos Só vemos pros no próximo legais. episódio, E né? sejam bem-vindos, gente. É isso. Um beijo. Beijo.